Nossa relação é histórica e nós conseguimos demonstrar às forças políticas do Brasil de que é plenamente possível duas forças que têm projetos diferentes, duas forças que têm princípios iguais, podem se juntar na hora que o momento é de interesse do povo brasileiro. Eu mudei, o Alckmin mudou e o Brasil mudou. Foi assim que Lula sintetizou no dia 5 de abril o espírito do convite para que o ex-governador tucano seja seu candidato a vice. Convite referendado pelo Diretório Nacional do PT na quarta-feira. O PSB, o novo partido de Geraldo Alckmin, já havia oficializado a indicação. O evento reuniu lideranças, entre elas os presidentes dos dois partidos, Gleisi Hoffmann, do PT, e Carlos Siqueira, do PSB, em um hotel em São Paulo. Mas Alckmin não pretende ser um vice decorativo, como deixou claro em um evento no último sábado para o lançamento da pré-candidatura de Márcio França ao governo de São Paulo. Ele quer ter sua marca na campanha. Eu pretendo incluir isso na agenda de competitividade do Brasil, desburocratizar. Nós temos uma cultura castorial, que o seu dia inteiro cria regra, faz lei, faz norma, para alguém cumprir e gastar dinheiro. Alckmin deve ser o fiador da candidatura de Lula com o eleitorado de centro. Suas propostas, no entanto, ainda precisam ser discutidas pelo comando da campanha petista antes de serem incorporadas ao programa de governo. E nesse momento, o ex-presidente não trata publicamente da mesma agenda defendida por seu companheiro na disputa. Pelo contrário, reforça a ligação com o eleitorado de esquerda e acena seu público cativo, como fez na última segunda-feira, quando prometeu criar o Ministério dos Povos Indígenas. Por isso eu estou dizendo, da mesma forma que nós criamos vários ministérios, eu quero que vocês saibam, não sei quem, mas se prepare, porque alguém vai ter que assumir o ministério, não será um branco como eu, ou uma galega como uma Gleisi, terá que ser um índio ou uma índia. Quais são os desafios para que Alckmin aproxime Lula do eleitorado de centro? Em que medida o próprio PT pode dificultar essa aproximação? E como se explicam os constantes adiamentos do lançamento da pré-candidatura do petista à presidência? Esses são os temas do Ao Ponto desta quinta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com o jornalista e pesquisador da FGV, Thomas Traumann. Fique com a gente. Thomas Traumann, no dia 24 de março, você publicou um texto no qual afirma, com interlocução junto à elite financeira, Alckmin será para Lula em 2023 o que Paulo Guedes foi para Jair Bolsonaro em 2018. Agora, o Lula e o PT estão dando condições nesse momento para a construção desse fiador na campanha? Eu acho que isso é uma questão de tempo. A gente viu que na semana passada o PSB oficializou o nome do Alckmin e nessa quarta-feira o Diretório Nacional do PT também. Portanto, já existe a chapa. A partir de agora, é uma obrigação que eles vão ter que fazer de dar esse espaço para o Alckmin poder agir. A interlocução entre o PT e o mercado financeiro, ela sempre foi razoavelmente tumultuada, mas ela tinha interlocutores. O Palocci é o mais famoso deles, mas também o Manteiga foi interlocutor durante um período. Mas a partir, especialmente do governo Dilma, em que o mercado começou a reclamar das intervenções do governo na economia, as relações ficaram muito ruins, muito ruins. E a partir do impeachment, então, elas ficaram quase inexistentes. Então, hoje o PT não tem alguém que consiga pegar o telefone e falar com o presidente de banco. Não tem. Não tem alguém que um presidente de banco possa pegar o telefone e ligar e falar, bem, o que vocês pensam sobre tal assunto? Não existe essa pessoa. O Alckmin vai assumir esse papel justamente até por uma necessidade que a campanha do Lula vai ter de precisar de alguém que faça esse meio de campo.
Agora, Thomas, muita gente, inclusive você, tem avaliado que o Lula tem agido de uma forma muito centralizadora, né? E foi justamente assim, de um jeito centralizado, que ele construiu a indicação do Alckmin como vice. Os petistas já engoliram essa escolha do ex-tucano, estão dispostos mesmo a abraçar o Alckmin sem ressentimentos com o passado? Olha, ou é isso ou perde a eleição, ponto. Não tem muita discussão sobre isso. Assim, imaginar... O presidente Bolsonaro, ele fez um governo que, para a maior parte dos brasileiros, 6 de cada 10 brasileiros consideram o presidente Bolsonaro um mau presidente. O presidente, ele não entregou um crescimento econômico. O presidente teve um comportamento, no mínimo, ruim e talvez péssimo durante a pandemia. Nós estamos numa situação de inflação que a gente não tem há anos. E mesmo assim, o presidente Bolsonaro tem 30% dos votos, talvez mais, dependendo da pesquisa. E está crescendo a cada mês. O PT não vai ganhar, o Lula não será eleito, não vai vencer o Bolsonaro se ele não conseguir conquistar o centro. Isso é simples, não é uma questão de isso aqui é análise política fria. 56% dos brasileiros votaram no Bolsonaro em 2018, o PT foi reduzido a 44%, e para conseguir os 51%, para ganhar a eleição, ele vai precisar ir para o centro. Esse é o ponto número 1. O ponto número 2 é que para governar ele vai precisar ir muito mais para o centro. Eu digo que o Alckmin é só o começo. O Alckmin é só a primeira parte dessa transição, porque é uma transição para vencer a eleição, ponto 1, mas principalmente para governar. Porque não vamos esquecer que o PT saiu do poder em 2016 com menos de 1/3 dos votos. E se hoje você juntar todos os partidos de esquerda dentro do Congresso, você tem 130, 140 deputados. Isso não aprova a lei de nome de rua. Então, assim, o PT vai ter que, assim, não é uma questão de querer ou não querer. Quer ganhar a eleição, vai ter que ir para o centro. Ponto. Política é convencimento, não se obriga, se conquista, respeitando quem pensa de forma diferente. Agora, falar um pouquinho da palavra burocratização ou desburocratização, né? O repórter Sérgio Roxo contou no Globo da quarta-feira que o Alckmin está determinado a incorporar uma pauta mais liberal à campanha do Lula, o que faz todo sentido, inclusive, com o que você está falando agora. Daí ele fala do tema da desburocratização, entre outros, conversa com Pércio Arida e tudo mais. E aí a gente fala da outra burocracia, que é a burocracia do PT, que você conhece bem. Então, os planos do Alckmin, do PSB, devem ser levados ao mercadante e o PT vai fazer uma discussão interna em relação àquela proposta ou à pauta que o PSB, o Alckmin, enfim, propõe para essa campanha eleitoral. Você não acha que essa burocracia do PT pode já contratar uma crise, uma tensão com o próprio candidato a vice, porque a gente sabe como as coisas, de certa forma, funcionam no partido? Eu acho que isso é o de menos, sabe? Porque, de novo, eu volto na questão da centralização. Quem está tocando essa campanha, a campanha do Lula, é o Lula, ponto. E esse é acho que esse é a qualidade e o defeito da campanha até hoje. A qualidade no sentido de que o Lula incorpora uma memória, na maior parte da população, uma memória boa, e por isso que ele está liderando as pesquisas. A parte ruim é que ele não dá um mandato para que pessoas falem em nome dele em outras áreas que não sejam a mesma área que ele. Vai ter coisas que, assim, de novo, a desburocratização, essa proposta que é o que a gente, na economia a gente fala de melhorar o ambiente de negócio, não tem nada de radical. É um projeto simples de você reduzir impostos, de você reduzir burocracia dentro do Estado, ter aí questão de desregulação de alguns poderes das agências. Esse vai ser, eu acho, o menor dos problemas. Acho que vai ter crise muito mais à frente quando as equipes começarem a discutir coisas mais sobre teto de gastos, sobre como vai ser a Petrobras no próximo governo, qual vai ser a política externa com os países vizinhos. Daí eu acho que vai ter muito mais fricção. Eu acho que está claro que vai ter fricção porque são adversários que estão se juntando e, portanto, é natural que eles discordem de coisas. Eu acho que até o Alckmin está começando fácil, sabe? Ninguém realmente vai defender a burocracia, sabe? Isso é uma coisa que se resolve em semanas. Agora, quando começarem a discutir o papel da Petrobras, quando começarem a discutir ter uma intervenção do Estado para controlar o preço da gasolina, quando forem discutir
qual que vai ser o papel do BNDES no governo Lula, daí eu acho que o conflito vai ser maior. E aí o relógio não para, né, Thomas? E a campanha já começa, o Bolsonaro já tem sua pauta, sua força, sua tropa bem definidas, enquanto o PT vai ficar discutindo o teto de gasto com o candidato a vice. Isso pode ser um problema, né? Pode. Eu acho que essa é a questão toda. Porque em outras campanhas que o Lula foi candidato, mesmo antes dele ser presidente, é que eu sou velho, eu cobri a campanha de 89. Há 6 meses faltando, já tinha um programa, já estava mais ou menos definido as minhas metas do que ia ser, e você já sabia mais ou menos o que seria a campanha. Essa é uma campanha que realmente está travada. Ela está travada por uma decisão do Lula, que não quer soltar nesse momento os programas, até porque ele quer negociar primeiro. Né? Ele quer ver primeiro com quem ele consegue contar, ou seja, se ele solta, vamos dizer, uma posição já claramente definida sobre, vamos pensar aqui, sobre meio ambiente, talvez isso possa dificultar um possível apoio da Marina, ou não, ou ajudar. Quer dizer, eu acho que ele está pensando muito mais nessa coisa de como fazer com que as propostas tragam mais apoios. O problema é que ele não é dono do tempo, né? A campanha já começou, nós temos uma campanha que ela foi iniciada pelo presidente desde o ano passado. O presidente Bolsonaro está em campanha aberta. O orçamento desse ano é um orçamento claramente eleitoral. O governo federal, gente, decidiu dar um aumento de 5% a todos os servidores federais. As posições do governo são claramente de ritmo de campanha. Então, assim, está atrasado por isso. Essas definições têm que vir logo. Ô, Thomas, você acha que vai ter fricção também na questão da agenda de costumes? Porque, por exemplo, recentemente o ex-presidente Lula falou em defesa de que o aborto seja uma questão de saúde pública, depois se explicou, disse que é contra o aborto, que era, enfim, deu ali um outro contexto. A gente sabe que o Geraldo Alckmin é ligado a uma ala mais conservadora da Igreja Católica. Você vê fricção aí nessa agenda de costumes ou é um vespeiro em que eles não vão nem colocar a mão? Assim, eu acho que essa questão do aborto, para mim, ela é muito simbólica por 2 motivos. Primeiro, porque existem poucos políticos no Brasil, eu acho que nenhum, mas eu vou dizer poucos para ser amplo, que tem uma relação tão boa, tão livre com a CNBB quanto o ex-governador Geraldo Alckmin. Isso é histórico. O Geraldo Alckmin realmente vai à igreja todo domingo, e ele tem uma relação histórica com a CNBB e com os bispos. Então, não avisá-lo que faria aquela declaração é a falta de costume de ter que combinar antes, né? Olha, quando que a madame ela pode fazer um aborto em Paris, ela pode escolher Berlim, ir para Berlim procurar uma boa clínica e fazer um aborto. Aqui no Brasil ela não faz porque é proibido, quando na verdade deveria ser transformado numa questão de saúde pública e todo mundo ter direito e não ter vergonha. E eu acho que por isso mesmo que ele recuou no dia seguinte. Uma campanha como essa, e aí não é uma questão de novo, eu estou fazendo uma avaliação muito fria sobre como que vai ser a campanha. A pauta de costumes, ela pertence ao mundo do Bolsonaro, quer dizer, quem vota, quem decide o seu voto em função de questões de comportamento, no geral, é um eleitor, ou é um eleitor do Bolsonaro, ou é um potencial eleitor do Bolsonaro. Então, olhando friamente, uma campanha do Lula deveria evitar esse tema e fazer uma campanha muito mais em relação à economia, que é o ponto mais fraco do elo bolsonarista. Então eu acho que realmente, se o PT achar que vai fazer uma campanha, fazendo uma campanha em relação a comportamento, ele inegavelmente vai ter fricção com o governador Alckmin, que é uma pessoa mais conservadora. E aliás, ele entrou exatamente para ser um step, mostrar, olha só, essa campanha é ampla o suficiente para ter um vice conservador. A gente está falando aqui da Igreja Católica, né? E a gente sabe que um dos grandes temas dessa campanha é a força do voto evangélico, cada vez mais expressivo e cada vez mais significativo, inclusive, para o resultado eleitoral. De alguma forma, o Alckmin, mesmo sendo ligado especificamente à Igreja Católica, tem como agregar nesse público evangélico, ou uma coisa está totalmente longe da outra? Não, eu acho que tem sim. Quer dizer, se a gente for pensar as 2 campanhas presidenciais do Alckmin, em 2006, ele teve a maioria do apoio evangélico, que ele disputou contra o Lula. Em 2018, ele tinha o apoio da maior parte, vamos dizer, da cúpula das igrejas evangélicas. O que aconteceu foi que
a cúpula perdeu contato com a base, né? A base foi com o Bolsonaro e esqueceu o que os pastores estavam dizendo, mas a cúpula das principais igrejas, tanto as igrejas protestantes tradicionais como as igrejas pentecostais e as igrejas neopentecostais, elas têm um diálogo com o Alckmin que também é um pouco histórico, em função do procedimento do Alckmin em relação à pauta conservadora. Eu realmente, agora é um pouco de projeção, eu duvido que o PT consiga recuperar muito do voto evangélico, mas eventualmente ele consegue diminuir a rejeição, baixar um pouco a agressividade dos líderes pastorais das igrejas evangélicas contra o Lula, mas recuperar ou conseguir com que alguma denominação apoie o Lula, eu acho muito improvável, em função dos vários atritos que o PT teve com as igrejas evangélicas nos últimos anos. Thomas, nesse momento da pré-campanha, o Lula tem falado muito para os convertidos. A gente pode perceber isso, inclusive, pela natureza das agendas públicas, onde o ex-presidente faz discursos. Essa semana mesmo ele defendeu a criação do Ministério para os Povos Indígenas, né? Isso, de certa forma, não destoa de tudo isso que a gente está falando, de uma tentativa de aproximação com o centro? A minha avaliação é que a estratégia dele é tentar primeiro passar pela esquerda, ou seja, fazer esse setor de mais à esquerda ter claramente o engajamento dele na campanha dele. Quer dizer, ou seja, por isso que teve um evento com o MST há pouco tempo atrás, teve um outro evento com os sem-tetos das cidades, teve esse evento com os indígenas. Eu acho que é um pouco de ter um dedo na tomada com esse pessoal. Eu acho que está atrasado, já devia ter feito isso em janeiro e agora está falando com o resto da sociedade, mas, enfim, eu não acho que isso altera o cronograma deles, entendeu? É só que o cronograma está um pouco mais lento do que poderia ser. O que eu acho mais problemático é isso, é o fato de que nós tivemos nos últimos 3 anos um presidente da República que falava apenas para os seus, né? Essa é uma característica do governo Bolsonaro. O presidente Bolsonaro, ele mesmo depois de ter ganho a eleição como ele ganhou, ele nunca tentou ser o presidente de todos os brasileiros, ele tentou ser o presidente daqueles seus eleitores e dos eleitores mais fiéis. Porque é uma luta do bem contra o mal, e o bem sempre venceu, e vencerá também esta batalha que temos pela frente. Isso é um mau início, se o candidato da oposição também fizer repetir a mesma coisa, só falar para os seus. Acho isso é ruim para a sociedade, porque não importa quem vai ser o presidente da República no dia 2 de janeiro de 2003, ele tem que entender que não dá para ser presidente só para os seus eleitores, ele tem que ser presidente de todo mundo, né? Isso significa ser presidente, logicamente, com olho para os mais pobres, com olho especial para os mais em situação mais vulnerável, mas também entender as questões de todo o resto da classe média, da classe produtiva, etc. Ou seja, tem que ter um olhar inteiro sobre o país. Como é que você interpreta esse constante adiamento do lançamento da pré-candidatura do Lula? Agora jogaram para 7 de maio, né? O que o PT está esperando tanto, está costurando tanto antes de lançar oficialmente essa pré-candidatura que todo mundo sabe que já é mais do que oficial, né? Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Porque, vamos lá, o Ciro fez o lançamento da pré-candidatura dele em janeiro. O Bolsonaro fez em março. Digamos que fazer o lançamento da pré-candidatura é simplesmente alugar o AMI e fazer o lançamento, né? Não requer tanta prática e habilidade, né? A versão oficial é que eles estão aguardando, são séries de... Agora é o apoio do PSOL, antes era o apoio do PSB. Tá, ok, tudo bem, essa é a justificativa. Eu acho que é literalmente tentar adiar, fazer a campanha mais curta possível. É uma tática. Eu não sei se é a tática mais correta. Porque é uma tática que, se fosse uma eleição normal, se fosse em 2010, 2006, você compreende, né? Porque você fala, ok, você está liderando as pesquisas, eu vou tentar ficar mais perto possível do dia da eleição e vou simplesmente mantendo a minha liderança. Só que nós estamos em 2022, onde as coisas são muito mais rápidas, a pressão é muito maior, as crises são muito maiores, e até a mudança de humor do eleitorado, ela está mais volúvel. Assim, você não vai conseguir controlar o tempo, sabe? Adiar não vai ajudar a candidatura Lula. Vai simplesmente manter o prazo em que nós estamos vendo as pesquisas.
Isso não passa uma impressão, Thomas, de que os petistas realmente se iludiram de alguma forma com essa alta rejeição do Bolsonaro e aí agora começam a perceber que a coisa não é bem assim, estão um pouco perdidos literalmente, e isso ajuda a explicar inclusive esses passos lentos da campanha petista? Eu não sei se perdidos, eu acho que houve claramente no final do ano passado uma avaliação equivocada de que a eleição estava ganha. E aí errou-se na avaliação, não tem dúvida nenhuma sobre isso. Tinha uma avaliação, especialmente com as pesquisas de dezembro, as pesquisas da Datafolha e do PC, que davam o ex-presidente Lula ganhando no primeiro turno, havia ali uma postura de que já estava dado. Assim, eu vi, né, entrevistas que eu fiz com várias pessoas dentro do PT, as pessoas com mais medo da possibilidade do Sérgio Moro ou de alguma outra pessoa da terceira via aparecer do que com o presidente Bolsonaro. E aí um pouco de ilusão de não saber o poder da máquina pública. A máquina pública no Brasil tem muito poder, né, e o Bolsonaro tem um ministro muito hábil no uso da máquina pública, que é o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. Né? O Ciro Nogueira está fazendo distribuição de verbas para aquele prefeito daquela região que ajuda aquele deputado que é importante para a votação dele naquele núcleo. Entendeu? Então, o governo está usando a máquina, e eu que não vou entrar na forma se esse uso é legal ou não, isso a gente pode fazer um outro podcast inteiro sobre isso, mas está usando a máquina de uma forma muito hábil. E conseguindo e tendo apoios muito importantes em micro-regiões que vão ajudá-lo na campanha, que vão ajudá-lo no resultado final. Eu acho que houve uma desconsideração, minimizaram a possibilidade do Bolsonaro usar esse poder todo. Ô Thomas, em que medida você acha que o Lula e o PT estão preparados para lidar com os temas que devem ser calcanhar de Aquiles nessa campanha, né? O tema da corrupção e a agenda econômica do governo Dilma. Eu acho que tem uma questão quando a gente olha essa pré-campanha do Lula e os discursos que o Lula tem feito nesse período, em que ele fala muito sobre o seu governo, né? Como se ele pudesse não falar sobre o período de 2011 a 2016 do governo Dilma Rousseff. Isso vai ter que ser enfrentado. A inflação de 2015 foi a pior dos últimos 13 anos. Culpa, em boa parte, da política econômica, que segurou preços de combustíveis e energia e depois teve de soltá-los. O ex-presidente tem a grande vantagem em relação ao discurso de corrupção, que é o fato que o Supremo Tribunal Federal anulou o processo dele, e não só o processo dele, mas vários outros processos feitos pela Justiça de Curitiba, e, portanto, lhe dá uma postura de poder dizer, olha, isso tudo foi um grande complô, né, que é o discurso que o PT prefere para justificar o que aconteceu durante a Lava Jato. Isso pode até dar certo, tá, em algum sentido. E por que pode dar certo? Porque hoje as pessoas não estão tão preocupadas com a corrupção. Quando a gente faz aquelas análises nas pesquisas sobre qual é o principal assunto do Brasil, qual é o principal problema do Brasil, corrupção é aquele quinto, sexto lugar. Menos de 10% das pessoas acham que corrupção é o maior problema do Brasil hoje. Ninguém que estuda hoje eleições imagina que corrupção vai ser um tema predominante nas eleições de 22. O que não significa que não vai ser importante, não vai ser predominante. O tema predominante será a economia. E aí, acho que essa pergunta tua tem todo o valor, é entender o seguinte: o PT vai atacar o Bolsonaro pelo fato de que a inflação voltou e o Brasil não está crescendo, e o Bolsonaro vai atacar o PT falando sobre a recessão de 2015 e 2016. Então você vai ter uma disputa de duas versões sobre duas crises econômicas muito sérias, tanto a de 15 e 16 como agora a de 21 e 22. Se o PT não se preparar para isso, a única forma de se preparar para isso é falar, olha, esquece o que aconteceu, mas olha só, o que eu pretendo fazer se eu for eleito a partir de 2023. Não existe outra discussão, né? Não existe outro argumento que ele possa apresentar que não seja falar, olha, daqui para frente tudo vai ser diferente porque eu vou fazer A, B, C e D, né? Assim como o Bolsonaro também vai eventualmente ter que falar que ele vai mudar alguma coisa na economia a partir do 23, porque a economia vai ser o grande calcanhar de Aquiles da campanha dele. Se o PT não se preparar para esse embate, ele não ganha a eleição. Ganhar a eleição precisa passar por, principalmente, a questão, um plano econômico de recuperação
a partir de 2023 muito forte e que faça sentido não apenas, eu brinco, não apenas para a Dona Maria, mas também para o sujeito que investe. Tem que falar, logicamente, para as pessoas que estão ali na corrida, que dependem ou de um auxílio ou de um benefício social, que depende de um emprego de salário mínimo, estão ali na batalha do dia a dia, mas também no sujeito que é o cara que investe, que é o patrão, que dá dinheiro, ou seja, se você não conseguir falar com esses dois lados e convencê-los, tanto o Bolsonaro como o Lula não vão conseguir ganhar, assim, vão ter muita dificuldade com essa eleição. Porque essa eleição vai ser uma eleição de rejeição, sabe, Carol? É uma eleição que ela assim, não vai ser uma eleição de, tipo, as pessoas vão falar, tem obviamente um grupo que vai falar, vou votar no Bolsonaro porque eu prefiro o Bolsonaro, e tem muita gente que vai falar, eu vou votar no Lula porque eu prefiro o Lula, mas vai ter muita gente que vai falar, eu vou votar no Lula porque eu não quero o Bolsonaro, e vice-versa, entendeu? Então, se você não conseguir controlar isso e apresentar um plano econômico que fique em pé, vai ficar difícil. Thomas Trauman, obrigada pela participação, bom trabalho para você. Muito obrigado, Thomas, um abraço. Muito obrigado a vocês e até a próxima. Esse foi o Ponto de Hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Nesse episódio, além dos áudios da TV Globo, a gente contou com a colaboração do repórter Sérgio Roxo e com áudios do canal do PT no YouTube, da CNN Brasil e da Jovem Pan News. A produção foi da Vitória Alves e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.